Tá, e por quinto, né, e o quinto episódio das ressurreições, tá, é a ressurreição final dos mortos, para os não salvos. Tá? Então nós vamos citar o versículo 5 para demonstrar uma distinção deles, tá? E o 11 ao 14. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Então, primeira ressurreição. Agora nós vamos falar da segunda ressurreição. E viu um grande trono branco e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E viu os mortos, grandes e pequenos. Interessante. É chamado de morto. É chamado de morto. De pé. Grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram seus livros. Olha, a Bíblia fala que Deus é Deus de vivos e não de mortos. Esse pessoal aqui está sozinho. Esse pessoal aqui não tem Deus para defender. Somente Deus para julgar. Então, os mortos. Que cena. E viu os mortos, grandes e pequenos. Já meditamos sobre isso. E abriu-se livros. Abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Deus é justo. Né? Segundo as suas obras. Ninguém vai para o inferno sem motivo. Ninguém vai para o inferno sem motivo. E eu e você temos motivo para ir para o inferno. Mas quando a gente dobra o joelho, o sangue de Jesus, né, nos purifica de toda iniquidade. E nós temos acesso ao Pai para pedir perdão. E por isso temos que ser gratos. Agradecer um pouco mais, pedir um pouco menos. É o chavão, né? Ainda bem que virou chavão. Vamos lá. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Por um homem entrou a morte no mundo, por Adão. O salário do pecado é a morte. Estávamos encerrados debaixo da morte. Só que a morte já não tem mais domínio sobre nós. Ó morte, onde está o teu aguilhão? Onde está a tua força? Não tem. Os que estão em Cristo Jesus, né, nunca verão a morte. Quando um cristão morre, entre aspas, ele está dormindo, porque a morte já não tem mais domínio. A morte vai ser lançada do lago de fogo e enxofre. A morte e o inferno. Hoje, o que nós chamamos de lugar de tormento, inferno, que está no mundo dos mortos, que nós estudamos lá no Hades, Sheol. Então, o inferno e a morte será lançado no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Esta é a segunda morte. Então, em que momento que isso vai acontecer? Aqui, ó. Ok? A segunda ressurreição acontece no final do milênio. Os 4 primeiros estágios seriam todos incluídos na primeira ressurreição, ou a ressurreição para a vida, visto que todos recebem vida eterna. E o último seria a segunda ressurreição, ou a ressurreição para a condenação. Há aqui um bugzinho aqui, não sei se essa palavra é antiga, mas como eu estava falando, e as pessoas que morrerem na grande tribulação, no milênio. E aí? Vai ressuscitar para a morte? Ou ressuscitará para a vida? Quando se abre o livro da vida. Então, eu estou passando uma teoria que a maioria dos teólogos aceita, né? Onde a segunda ressurreição é ressurreição para a condenação. Tá? Mas fica essa dúvida. Ok? Ou não poderia afirmar. Okay? É só um pensamento meu aqui.
Bom, agora uma pergunta que a gente sempre nos faz. Como serão os corpos ressuscitados? Né? Vai ser carne e osso? Né? Então, o que temos aqui? A natureza dos corpos dos ímpios. Né? Nós temos a natureza dos corpos ressuscitados dos ímpios, como será, e a natureza dos corpos ressurretos, que morreram em Cristo. A natureza dos corpos ressuscitados dos ímpios. Quanto à ressurreição, o processo será o mesmo que dos justos. Seus corpos terão todas as partículas físicas reunidas, transformadas em corpos espirituais, mas sem qualquer glória, sem glória nenhuma. Tá? Um corpo inglório, só que um corpo eterno. Tá? E a natureza dos corpos ressurretos? No caso dos mortos em Cristo, seus corpos serão transformados. Serão transformados. 1 Coríntios 15, 35 ao 38. Iguais ao corpo ressurreto de Cristo. Então, qualquer coisa que você vê, qualquer versículo na Bíblia que você vê sobre Jesus, no Novo Testamento, depois da ressurreição, você vai ter uma semelhança com aquilo. Tá? Olha só. Que transformará o nosso corpo abatido, o nosso corpo, por mais saudável, por mais fitness que você seja aí, por mais que você se alimente bem, academia, a Bíblia fala que isso aqui é um corpo abatido. Opa! Para ser conforme o seu corpo glorioso. Nosso corpo. Que transforma o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. O corpo ressurreto é um corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar a si todas as coisas. Tá? A Bíblia declara que seremos como Jesus quando o vimos por ocasião da sua vinda. Tá? Olha o que diz aqui. Ó. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. A igreja arrebatada vai subir com o mesmo corpo de Cristo, um corpo glorioso e eterno. É muito privilégio. Agora, como será esse corpo? 1 Coríntios 15, 42, 44, 47, 48, 50, 54 diz o seguinte: assim também, a ressurreição dentre os mortos, semeia-se o corpo em corrupção, nosso corpo corruptível, e ressuscitará em incorrupção. Quer dizer, a gente semeia um corpo corruptível que é o nosso, ou seja, o nosso corpo é uma semente. Nós somos uma semente. Semeia-se em vergonha, ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, corpo abatido, ressuscitará em vigor. Semeia-se um corpo natural que é o nosso, ressuscitará um corpo espiritual. Espiritual não no sentido de um corpo que é o espírito, não, é um corpo, né? Um corpo eterno, capaz de estar diante do Senhor sem ser fulminado. Se há corpo natural, também há corpo espiritual. 42 ao 44. Vamos ver o que diz 47 e 48. O primeiro homem da terra é terreno, Adão. E nós somos descendência de Adão. O segundo homem é do céu. O Senhor é do céu. Qual o terreno, tais são também os terrestres. E qual o celestial, tais também os celestiais. Para ir morar no céu, tem que ter o corpo de Cristo. E ele propiciou isso para nós. Uma comparação rápida aqui. Ó. Olha. Corpo anterior à ressurreição, terrestre. Corpo posterior à ressurreição, celestial. Ele é corruptível, se transformar em corruptível. Versículo 43. Fraco para poderoso. De mortal para imortal. De natural para sobrenatural. Olha a mudança. Outra passagem bíblica. E agora digo isso, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Nem a corrupção herda a incorrupção. Esse corpo não dá para entrar nos céus. Eis aqui vos digo um mistério.
Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Ou seja, ele diz aqui que quem morre no Senhor, ele está dormindo, ok? De forma poética, não, né? Poética e frente ao aguilhão da morte, né? Nós estamos dormindo, os que dormem no Senhor, né? Descansando no Senhor. Quem dorme, descansa. Quem dorme, descansa. Quem morre, não descansa. Só descansa quem dorme. Os que dormem no Senhor, tá ok? Mas, olha, tanto os que forem, né, os que dormirem, como aqueles que forem arrebatados, todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Gente, isso aqui é trombeta de convocação. Tá? Não é trombeta daquelas punitivas que tem, não faz parte das 7 trombetas lá do Apocalipse, não. Okay? Isso aqui é uma trombeta de Deus, está convocando, está chamando. Okay? A banda, eu sempre cito isso, a banda Petra, dos Estados Unidos, ela tem uma música chamada Grave Robber. Parece que é isso, é o ladrão de túmulos. É muito interessante. Se puder ver essa música, de uma forma poética, fala quando o ladrão de túmulos. Oh, meu Deus, Jesus vai vir mexer nos túmulos e vai levar para si. Ele vai fazer a sua colheita, vai tocar trombeta, né? Ele vai pegar um por um. Vinde a mim. Oh, que coisa linda, tremendo. Esse dia deve ser a nossa esperança, deve ser motivo de conforto, de consolo. Quando as lutas vêm, a gente tem que lembrar disso. Não nos esqueçamos. Por isso que eu me empolgo com escatologia. Por isso que eu tanto desejei um dia poder gravar vídeos para deixar registrado a minha felicidade em poder aprender um pouco essa escatologia e poder transmitir para você. Esse é o objetivo. E Deus sabe de todas as coisas. Você poder aprender e você poder ser edificado. Essa é a nossa esperança. Ao hino, né? Que diz, nossa esperança é sua vinda. Né? Porque convém que isto que é corruptível se revista de incorruptibilidade. Isto que é mortal se revista de imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, essa carne aqui se revestir, ela será coberta de incorruptibilidade. Não é que por dentro vai ser, não é um revestimento no sentido de por dentro é fraco e por fora não. Ele vai ser transformado, vai ser revestido. Né? A Bíblia fala revestivos de toda a armadura de Deus. Né? Aqui está fazendo, nosso corpo vai ser revestido, vai ser transformado. E isto que é mortal se revestir da imortalidade. Então cumprir-se-á a palavra que está escrita. Tragada foi e nós temos direito à vida eterna. O poço da juventude. Vamos continuar aqui. Como será esse corpo? Será um corpo diferente do atual. E quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como de trigo ou de outra qualquer semente. Eles comparam o nosso corpo como uma semente que vai ser semeada, que está sendo semeada em Cristo e em boa terra, e será ressuscitado, né, um corpo glorificado. Qual que será a imagem desse corpo? Assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos uma imagem do celestial. Haverá uma diferença da imagem aí. Adão viveu 130 anos, gerou filho e a sua semelhança, conforme a sua imagem, e pôs o nome de Sete. Aqui, esse versículo está aqui para dizer o seguinte: o terrestre tem a imagem do terrestre. E o celestial tem a imagem do celestial. Nós teremos a imagem de Cristo. Porque não recebeste o espírito de escravidão, mas outra vez estardes em temor. Mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai. A expressão Abba Pai, meu paizinho,
meu querido papai, meu papaizinho. É uma expressão de intimidade. Vou dar um exemplo. Nos dias de Abraão, Abraão era um grande chefe tribal, vamos dizer assim. Tinha homens a seu serviço, escravos. E os filhos dos escravos tinham o direito de chamar Abraão de pai, mas não tinham o direito de chamar Abba pai. Somente os filhos legítimos de Abraão, né, poderiam chamar ele de Abba pai. Somente Ismael, depois Isaac, e depois os filhos que teve com Quetura. Só esses podiam falar Abba pai. Os demais eram escravos. O Senhor nos trata como filhos e nos dá o direito, pelo espírito de adoção de filhos, nos dá o direito de clamarmos por Abba pai. A gente pode chegar para Deus e falar: meu paizinho, oh Abba pai, oh meu papai. Você tem essa intimidade. Eu não consigo lembrar uma passagem no Velho Testamento que um homem pode virar para Deus e chamá-lo como pai. Talvez o Salmo 103, como um pai, né? Mas Jesus, quando ele chega no Novo Testamento, ele começa ensinando: vós orareis ao meu Pai e vosso Pai. Pai nosso que está nos céus. É um direito que nós temos. É um direito dado aos filhos. Exerça esse direito, meu querido. Qual é o pai? Qual é o pai que não gosta de ouvir o filho falar: pai, mãe, meu paizinho? Eu vejo meu neto e chega e fala: o vovozinho, ou vovozinha. E o nosso coração se derrete, né? Deus tem prazer de conversar com os seus. Deus é um Deus pessoal. E ele se coloca na condição de pai. Quantas bênçãos recebidas. O que eu tenho buscado na igreja? E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Está falando aqui da nossa ressurreição. Nós seremos como anjos, né? Como anjos. Jesus falou em Lucas 20, 35 a 36, mas os que forem ávidos por dignos de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dentre os mortos, nem hão de casar, nem ser dados em casamento, porque já não podem mais morrer, pois são iguais aos anjos, e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Corpo ressurreto não vai gerar filho no milênio, mas no milênio terão pessoas com corpo não ressurreto. No milênio pessoas irão nascer. Seremos como anjos. Como? Não seremos anjos, ó. Como anjos, tá? Pois são iguais aos anjos, tá? Mas não seremos anjos. Nós seremos a igreja de Cristo, a esposa de Cristo. Seremos um corpo reconhecível. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, encerradas as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse: paz seja convosco. E dizendo isto, mostrou-lhe as suas mãos e o lado, de sorte que os seus discípulos se alegraram vendo o Senhor. Eles reconheceram o Senhor. Não confunda com os discípulos do caminho de Emaús, onde a Bíblia fala que Senhor Jesus aparece de outra forma. De outra parte fala que ele cerrou o seu entendimento para que não percebessem. Mas via de regra é isso aqui, ó. Jesus foi reconhecido. O corpo ressurreto será reconhecível. Teremos semelhanças com o corpo antigo. Olha, de sorte que, dizendo, mostrou-lhe as suas mãos e o seu lado.
ou seja, Jesus mostrou o seu lado. Tinha semelhanças com o corpo ainda. É um corpo que se pode tocar. Olha que Jesus falou assim: disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor, mas ele lhes disse-lhes: se eu não vir o sinal, Tomé, se eu não vir o sinal, os cravos em suas mãos, e não puser o meu dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma eu crerei. Depois disse a Tomé: põe aqui, Jesus falando, põe aqui o teu dedo, e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e põe-na no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. Irmãos, eu quero fazer um parênteses aqui. Tem gente que julga muito. Tomé, Tomé incrédulo, Tomé incrédulo. Eu quero pegar um paralelo aqui. Às vezes a gente pega uma falha da pessoa e a gente condena a pessoa, te julga, rotula a pessoa por uma falha, te cria rótulos para as pessoas. Nós somos assim. Tomé foi rotulado pela humanidade como um incrédulo. Mas Tomé, quando Jesus estava lá com seus discípulos, que ele foi ser apedrejado, eles fugiram e Lázaro estava morto. Quando Jesus quis ir lá ver Lázaro para ressuscitá-lo, restaurar a sua vida, os discípulos falam: Senhor, nós iremos lá acabamos de ser apedrejados, começaram a reclamar. Tomé se levanta e fala: nós iremos e morreremos com ele. Tomé estava disposto a morrer por Jesus. Tomé tinha uma dúvida aqui, mas esse Tomé aqui estava disposto a morrer por Jesus. Aprendamos a ver os defeitos das pessoas. Aliás, não precisa aprender, né? Ver defeito é fácil. Uma vez eu vi uma frase num estoque de uma empresa que eu trabalhei, dizia o seguinte: ver defeitos é fácil, qualquer um faz. Mas ver as qualidades das pessoas, isso é um trabalho para os sábios. Os sábios conseguem ver as qualidades de Tomé. Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou o mesmo, apalpai-me, ou seja, um corpo que pode se tocar. Apalpai-me e vede, pois no espírito não tem carne nem ossos, como vede que eu tenho. Opa! Eu tenho toque. Atravessar paredes. E 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro e com eles Tomé. Chegou Jesus estando a porta fechada e apresentou-se no meio e disse: paz seja convosco. Por que a Bíblia mencionou que estava a porta fechada? Porque ele atravessa paredes. Atravessou paredes, ou fez aparição, né? Apresentou-se. Ele atravessou a parede fazendo uma aparição. João 20, 26. Né? Disse depois Jesus: olha que interessante, um corpo ressurreto. Olha que interessante. Um corpo ressurreto, ele tem a capacidade de se alimentar. Interessante que Apocalipse fala que há um rio com árvores que a cada ano dá seu fruto para alimentar as nações. Quem são essas nações? Um corpo ressurreto, isso está falando da eternidade. Um corpo ressurreto é capaz de se alimentar. Será que esse corpo ressurreto vai comer lá aquilo é literal? Ou aquilo é figurado? Eu acredito que é literal. Tá ok? Essa é a minha forma de crer. Nós estamos falando de futuro. E quanto mais longe o futuro, mais difícil de compreender. Ok? Quanto mais se aproxima, começa a se entender melhor o futuro. Disse depois Jesus: tem alguma coisa de comer? Responderam: não. Se eu não me engano, aqui é a pesca maravilhosa. A pesca depois que Pedro, que Jesus vai ter com Pedro, e pergunta se tu me amas, né? E não crendo eles ainda por causa da alegria, e estando maravilhado, disse: tendes aqui alguma coisa que comer? Tá? Então, um corpo que é capaz de se alimentar.
É um corpo que é capaz de se comunicar. Ele fala, olha, chegada após a tarde daquele dia primeiro da semana, encerradas as portas, um dos discípulos, com medo dos judeus, se tinha juntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhe, paz seja convosco. Ok? Faz aparições. Jesus, tendo ressuscitado, ele aparece, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. Ele aparece, desaparece. Abriram-se-lhes então os olhos e o conheceram. E ele desapareceu. Olha, abriram-se-lhe então os olhos. Essa passagem, a passagem de Emaús, veja bem, ela não está somente no Evangelho. Eu acho que é no Evangelho de Marcos, que fala que Jesus se apresentou de outra forma. Tá? Eu já vi pessoas ensinarem que Jesus, que depois que a gente morre, o nosso corpo é irreconhecível porque os discípulos de Emaús não o reconheceram. E, desculpe, não é uma verdade, porque um dos 4 evangelhos, um dos evangelhos que cita a passagem, cita que o Senhor havia fechado o entendimento deles e também apareceu de outra forma. Ok? Então, quando os olhos deles foram abertos, Jesus desapareceu. Quando eles reconheceram, quando Jesus permitiu, Jesus vai e desaparece. Jesus apareceu em outra forma. Aí, é Mateus 16, 12. E depois manifestou-se de outra forma a 2 deles que iam a caminho para o campo. E aí a gente finaliza, né? Essa parte, né? Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Né? Isso é uma bênção, né? Não está mais lá. O meu Jesus não está mais numa cruz. Por isso que nós não andamos com um crucifixo. É pecado um crente ter uma cruz no pescoço? Não é. Não é pecado. A cruz vazia simboliza. A cruz vazia é uma pergunta para a morte. Ó morte, onde está a tua vitória? Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, o inimigo falou: peguei, morreu agora, né? Jesus é morto. No túmulo de Jesus, onde se acredita ser o túmulo de Jesus, onde pesquisadores atribuíram, pode até ser comercial. Tem uma plaquinha lá, em inglês, que diz assim: não está mais aqui. Algo mais ou menos assim. Não está mais aqui. Onde está, ó morte, a tua vitória? Tem gente que fala assim: olha, a gente só não tem jeito para a morte. Tem jeito para a morte, sim. Jesus Cristo. Salvação em Cristo Jesus. Eu te convido a assistir a coleção de vídeos que a gente está tentando colocar uma certa sequência de raciocínios até chegar nesse vídeo que nós estamos aqui. Nós já temos a aula 1, que fala sobre uma visão geral, uma introdução a tudo que a gente está falando, dividido em 2 partes, parte 1 e parte 2. Nós só estamos falando de escatologia, ok? Esses vídeos estão disponíveis, a sua maioria, só no YouTube, ok? Os iniciais estavam no Face, mas todos estão no YouTube. Então fica até mais fácil para você pesquisar. Se você digitar José Roberto Varrese, você vai encontrar os vídeos no YouTube, né? Para que você quer ver a sequência, ok? Depois nós falamos sobre divisões do tempo, um gráfico escatológico,
As 70 semanas de Daniel, parte 1, 2 e 3. Volto a falar, tem gente que vê uma parte, acho que já viu tudo. Não, tem parte, se vê a parte 1 de 2, quer dizer, tem 2 vídeos. Parte 1 de 3, quer dizer, tem 3 vídeos. Então, parte 1 de 3, 2 de 3, 3 de 3, desculpa, está sendo didático. A aula passada foi o mundo dos mortos. Se você foi edificado, compartilhe, né? Permita que pessoas sejam abençoadas. Deus te abençoe. Até a próxima. O assunto será o arrebatamento. O mundo não tem ideia do que está acontecendo, mas a igreja está. A qualquer momento o Senhor vem arrebatar a igreja. E agora que você foi abençoado por esse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificação e nos seguir nas nossas redes sociais. Nós estamos produzindo muito conteúdo para você ser extremamente abençoado. Tchau!